Faltam 4 dias para o primeiro treino livre do Grande Prêmio da Austrália de 2026, e a Fórmula 1 resolveu fazer o que a Fórmula 1 faz nos momentos em que deveria estar quieta: entrar em caos. A FIA anunciou uma mudança de regulamento técnico de última hora para a corrida de Melbourne, eliminando a obrigatoriedade dos 2 pitstops mínimos que havia sido introduzida. A Ferrari foi flagrada testando em segredo uma nova asa traseira, que pode dar à equipe de Maranello uma vantagem de arrasto significativa nos setores de reta do Albert Park. A Aston Martin confirmou que o seu motor Honda está com problemas tão graves que a equipe pode não ter peças suficientes para completar a corrida inteira. E a FIA, já admitindo que o regulamento de 2026 tem problemas sérios, anunciou que vai fazer uma intervenção cirúrgica no regulamento de motor em junho, no meio da temporada. É tudo isso e muito mais aqui no Giro F1 de hoje, 2 de março de 2026. Mas antes de mais nada, inscreva-se e ative as notificações aqui no canal. Melbourne está chegando, e essa semana o Giro F1 vai estar em modo de análise total, com tudo que sair do paddock sendo destrinchado para você. Já deixou o gostei nesse vídeo? Isso ajuda demais, combinado? Então bora começar com a notícia que mudou a estratégia de todas as 22 equipes do grid de uma hora para outra. Vamos começar com a mudança técnica que chegou como um raio do céu cinza de Melbourne nessa segunda-feira, e que tem os estrategistas das equipes trabalhando em modo urgente de recalcular tudo. A FIA confirmou que, para o Grande Prêmio da Austrália de 2026, a regra que obrigava todas as equipes a realizar no mínimo 2 pitstops ao longo da corrida foi eliminada. Melbourne volta a ser uma corrida de gestão livre, onde cada equipe decide quantas vezes vai ao box, dependendo da sua análise de degradação de pneu e do comportamento do carro no asfalto do Albert Park. Por que essa mudança foi feita agora, às vésperas da primeira corrida? A explicação técnica oficial da FIA é direta. Os novos carros de 2026, com as asas ativas e os novos pneus de perfil mais estreito fornecidos pela Pirelli, ainda não geraram dados suficientes em condições de corrida real para que a federação consiga prever com segurança qual será o desgaste médio dos compostos ao longo de uma stint completa. Como o teste de pneus programado no Bahrein foi cancelado por razões de segurança geopolítica da semana passada, a Pirelli foi a principal voz pedindo essa flexibilização para a primeira etapa. Mas a implicação estratégica dessa mudança vai muito além de uma decisão burocrática de federação. Nas últimas temporadas, a obrigatoriedade de 2 pitstops foi um fator-chave de nivelamento. Ela tornava imprevisível quem liderava ao final, porque criava múltiplas janelas de strategy undercut e overcut. Com a liberdade de estratégia restaurada, equipes com carros que degradam menos pneu têm uma vantagem enorme. Se você tem um carro que consegue ir da largada ao final com apenas uma troca de pneu, você economiza entre 25 e 30 segundos de tempo parado em pit stop, e pode vencer uma corrida que era para ser de outra equipe. E quem são as equipes que chegam em Melbourne com dados históricos de baixíssima degradação no seu chassi? Ferrari e Mercedes se destacam nesse quesito. A McLaren de Norris também. Para a Audi, que ainda não tem dados históricos desse circuito e que está estreando o seu motor, a incerteza de quantos pneus vão durar no R26 é uma enorme variável que pode forçar uma estratégia de 2 stops conservadora, mesmo sem a obrigatoriedade. Para o Bortoleto, essa imprevisibilidade pode jogar tanto a favor quanto contra. Se a Audi tiver surpresas positivas de degradação, a estratégia direta pode colocar o brasileiro em posição de destaque no domingo de manhã. A FIA também deixou claro que vai rever essa decisão corrida a corrida, com base nos dados coletados em cada etapa. Se o desgaste em Melbourne for maior que o esperado, a obrigatoriedade pode voltar para a segunda etapa do campeonato. Estratégia flexível ao máximo, e uma incerteza total que, de certa forma, torna Melbourne uma corrida ainda mais interessante de acompanhar. E se a FIA jogou o tabuleiro estratégico de cabeça para baixo com a mudança de pit stop, a Ferrari resolveu jogar mais uma carta na manga que ninguém estava esperando ver revelada ainda antes da primeira corrida. A equipe de Maranello foi flagrada testando em sigilo um novo design de asa traseira para o SF26, o seu carro de 2026. E a característica dessa asa é suficientemente diferente do que a competição está desenvolvendo para ter causado um alvoroço imediato nos departamentos de aerodinâmica dos times rivais. O que a Ferrari está testando é um mecanismo de asa traseira capaz de virar, de inverter o perfil aerodinâmico da asa em condições de reta de alta velocidade. A ideia por trás desse design é basicamente uma versão muito mais sofisticada e legalmente integrada do que o antigo sistema DRS fazia. No modo de curva,
a asa opera com o perfil completo de downforce para gerar máxima aderência. No momento em que o piloto entra na reta e precisa de velocidade máxima, a asa literalmente gira o seu perfil para reduzir ao mínimo a resistência aerodinâmica, cortando o arrasto de forma muito mais agressiva do que qualquer outro sistema ativo foi capaz de fazer dentro dos limites do regulamento de 2026. O regulamento das asas ativas de 2026 é permissivo o suficiente para permitir essa inovação? Essa é a questão central que os engenheiros da Red Bull, da McLaren e da Mercedes estão correndo para responder agora mesmo em seus centros de análise de dados. O novo regulamento estabelece que as equipes podem ter asas que mudam de configuração entre o modo de curva e o modo de reta, mas define limites sobre a amplitude do movimento e sobre os momentos em que essa variação pode ser ativada. Se a asa da Ferrari está operando dentro desses parâmetros, ela é simplesmente um avanço técnico brilhante que outras equipes vão tentar imitar. Se ela está explorando uma ambiguidade na redação dos limites de movimento permitidos, a FIA vai ter que decidir muito rapidamente se isso é legal antes do primeiro treino livre de sexta-feira. Fred Vasseur, o chefe de equipe da Ferrari, foi questionado sobre essa nova asa em coletiva de imprensa hoje e deu a resposta clássica de quem não quer revelar nada. Não comentamos especulações sobre desenvolvimento do carro, mas o silêncio estratégico de Vasseur é tão revelador quanto uma confissão. Se a asa não fosse algo especial, ele teria simplesmente dito que é uma evolução normal. O enquadramento de 100 comentários nesse contexto é quase uma confirmação de que existe algo diferente sendo desenvolvido em Maranello. A Ferrari quer chegar em Melbourne com o elemento surpresa intacto, e pode estar conseguindo exatamente isso. Mas enquanto a Ferrari prepara armas novas e a FIA reescreve estratégias, tem uma equipe que está chegando em Melbourne na defensiva profunda, na esperança de que a mecânica segure pelo menos o suficiente para colocar os carros no grid da largada de domingo. A Aston Martin, a equipe britânica de Lawrence Stroll, que foi o projeto mais esperado de Adrian Newey ao longo do período de transição para o novo regulamento, está com um problema de motor Honda de magnitude preocupante. A confirmação veio de fontes internas da equipe que indicaram que a quantidade de peças sobressalentes disponíveis do motor Honda RA626H é insuficiente para garantir que os dois carros, o de Fernando Alonso e o de Lance Stroll, completem os 58 giros do Grand Prix da Austrália sem risco real de uma falha catastrófica. Para entender o peso disso, você precisa saber que o regulamento de 2026 limita o número total de unidades de potência que cada piloto pode usar durante a temporada inteira. Cada motor que quebra em corrida ou precisa ser substituído por penalidade de troca de motor em excesso, tira desses pilotos slots que eles vão precisar mais tarde no campeonato. A Aston Martin já está chegando na primeira corrida do ano com o estoque de peças comprometido. O problema das vibrações no motor Honda que mencionamos ontem aqui no Giro F1 é a raiz de toda essa situação. As vibrações identificadas durante os testes do Bahrein obrigaram os engenheiros da Honda a descartar componentes que já foram instalados, testados e potencialmente danificados por essas frequências anômalas. O processo de fabricar novas peças com as modificações técnicas necessárias para eliminar as vibrações leva tempo que a equipe simplesmente não tem. E a Honda, por mais comprometida que esteja com o projeto da Aston Martin, está trabalhando em condições de corrida contra o relógio para entregar peças certificadas antes de quinta-feira. Adrian Newey, que chegou à Aston Martin como o maior nome da engenharia da Fórmula 1, com um contrato bilionário e a promessa de revolucionar a equipe, está vendo o início da sua primeira temporada com os britânicos ser marcado por problemas que não são do chassi, mas do motor fornecido por um parceiro externo. Para o designer que virou Red Bull campeão por uma década, essa impotência diante de variáveis que não estão nas suas pranchetas de projeto é uma frustração incomum. A boa notícia é que o design do chassi do AMR26 foi bem avaliado nos poucos momentos em que ele funcionou durante os testes. A má notícia é que chassi bom não vai a lugar nenhum sem motor. E por falar em Honda e problemas de motor, vamos para a notícia que mexeu com todo o ecossistema dos fabricantes de unidades de potência e que vai criar uma situação completamente inédita na história recente da categoria. A FIA confirmou que vai alterar o regulamento de motor de 2026 no meio da temporada, com um pacote de mudanças previsto para entrar em vigor a partir de junho. Essa decisão é uma consequência direta da polêmica da taxa de compressão que acompanhamos aqui nos últimos dias.
A federação reconheceu que a redação original do regulamento de motor continha ambiguidades que permitiram interpretações divergentes entre as equipes, gerando uma vantagem técnica desigual. Em vez de deixar essa inconsistência amadurecer por toda a temporada e criar uma polêmica crescente de campeonato, a FIA optou por agir cirurgicamente e corrigir a regra em uma janela de atualização programada para o meio do ano. O que isso significa na prática para a competição? Significa que a temporada de 2026 vai ser essencialmente dividida em dois capítulos bem distintos. O primeiro capítulo, de Melbourne em março até provavelmente o Grande Prêmio do Canadá ou da Espanha em maio ou junho, será disputado com os motores na sua configuração atual, incluindo as interpretações que cada fabricante desenvolveu durante o inverno. O segundo capítulo, a partir da atualização de junho, terá motores padronizados dentro dos novos parâmetros clarificados. Equipes que estavam se beneficiando de uma interpretação mais permissiva vão sentir uma queda de performance. Equipes que estavam operando de forma mais conservadora podem ganhar competitividade relativa. Para fabricantes como Mercedes, que segundo as suspeitas do paddock, estava aproveitando ao máximo a brecha na taxa de compressão, essa mudança em junho é um sinal sério. Para a Audi, que está no primeiro ano de operação e que construiu o seu motor com base exclusivamente no texto oficial do regulamento, sem histórico de brechas a explorar, a mudança pode ser neutra ou até ligeiramente positiva. Para os fãs, essa divisão em dois capítulos técnicos distintos torna o campeonato de 2026 ainda mais imprevisível. Os primeiros 6 meses vão ser disputados sob uma configuração, os últimos 6 sob outra, e quem liderar após junho pode não ser quem liderava antes. E para encerrar esse giro F1 de segunda-feira com um pouco de temperatura humana em meio a tanto ruído técnico e regulatório, vamos falar sobre como a Ferrari e Lewis Hamilton estão posicionados emocionalmente antes da abertura dessa temporada absurda de 2026. Martin Brundle, que acompanhou Hamilton ao longo de mais de uma década de bastidores e que raramente erra nas suas leituras de psicologia de piloto, foi categórico ao analisar o estado mental do heptacampeão nessa semana. Ele disse que Hamilton está visivelmente mais feliz do que em qualquer momento dos seus últimos anos na Mercedes. E segundo Brundle, quando Hamilton está feliz, ele é simplesmente rápido, de um jeito que transcende qualquer análise técnica de downforce ou torque. É aquele tipo de alegria competitiva que faz um piloto de 41 anos continuar buscando décimos que a maioria dos colegas de grid não conseguiria nem imaginar existir. O próprio Hamilton disse em entrevistas recentes que está em um lugar muito melhor do que estava há 12 meses e que adorou dirigir o SF26 durante os testes. Ele descreveu o carro com um entusiasmo que não aparecia nas suas palavras sobre a Mercedes nas últimas temporadas. E é compreensível. Hamilton saiu de uma equipe onde chegou ao topo, mas que nos últimos 2 ou 3 anos crescia mais devagar do que a concorrência. E entrou em uma Ferrari que investiu pesado no desenvolvimento do SF26 e que chegou a 2026 com um pacote que os insiders do paddock estão descrevendo como potencialmente surpreendente. E aí vem a nova asa traseira, como a gente falou antes, como mais uma evidência de que Maranello realmente preparou algo especial para essa temporada. Fred Vasseur, por sua vez, abriu a semana com uma declaração que levou a maioria dos jornalistas a especular sobre o que ele está escondendo. O francês disse estar surpreso com o volume de reclamações sobre os procedimentos de largada de 2026, afirmando que as implicações do turbo lag nas saídas já eram conhecidas há muito tempo por todos os participantes. A leitura do paddock para essa afirmação é direta. Ou a Ferrari descobriu uma forma de gerenciar o turbo lag melhor do que os concorrentes durante o inverno, ou Vasseur está simplesmente tentando manter o otimismo interno da equipe antes da primeira corrida. De qualquer forma, a postura da Ferrari nessa semana é de quem tem cartas na mão que ainda não foram mostradas a ninguém. E na quinta-feira veremos o primeiro treino livre em Melbourne, onde tudo isso vai começar a virar dado real no asfalto. E agora eu te pergunto, com a FIA mudando as regras, Ferrari com asa secreta, Aston Martin com motor quebrando e Hamilton mais feliz do que nunca, qual é o seu palpite para o pódio do GP da Austrália? 3 nomes, 3 posições. Coloque embaixo nos comentários porque eu vou ler e criar uma votação com os palpites mais repetidos aqui no canal. Deixa o gostei, ativa o sininho e até o próximo Giro F1. A temporada está começando de verdade.